Uai, conta aí! Começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou com ela, que é fisioterapeuta, ergonomista, fundadora da Ergon Leader, ergonomia com inclusão e fatores psicossociais. Carolita Vasconcelos. Oi, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje, nesse bate-papo, falando de questões tão importantes na atualidade. E é um prazer ter a Carolita aqui, gente. Essa mulher, sim, é maravilhosa, ajuda muitas pessoas. Eu fico incrível com tudo que eu vejo no Instagram, nos lugares que você vai, que eu já te conheço há um tempo. E assim, sou encantada realmente. Uai, conta aí! Carolita, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou como empreendedora quando você começou a Ergon Leader? Então, Gi, ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil. São vários desafios, né? E os maiores que eu, como empreendedora, já enfrentei e enfrento até hoje é a questão realmente assim da mão de obra, as questões de qualificação, né, de mão de obra para o mercado de trabalho é uma das questões mais desafiadoras para o Sim. empreendedor, né? Mas eu sempre falo assim, a gente tem que perseverar, estudar. Quando você define o propósito, a área que você quer trabalhar, eu sempre incentivo as pessoas a persistir naquele propósito, procurar informações, procurar se qualificar e não desistir, porque é um caminho longo, construído, né? A gente está aí nessa jornada há mais de 25 anos, e a gente não parar, né? Ter realmente fé e construir a sua jornada, né? Porque quando você tem um propósito bem definido, Sim. um propósito claro, eu costumo dizer assim, hoje eu sirvo a vida através do meu trabalho. Então hoje eu sei exatamente onde que eu quero chegar, o porquê dessa jornada, da inclusão, da ergonomia, das questões dos fatores psicossociais, de todo esse movimento que a gente promove e para quem. Então, quando você tem isso de maneira bem clara, fica tudo muito mais fluido, tudo mais fácil, tudo muito mais potente para a gente desenvolver e fazer o que viemos aqui para ser feito, né? Que é servir as pessoas. Então, eu falo isso, mas assim, é o que eu vivo de verdade, né? Eu sirvo a vida através do meu trabalho. Mas é realmente é o servir, porque tudo que a gente faz é servir alguém. A gente nunca faz só para si próprio, não é? E como eu vou até te perguntar uma coisa aqui, como empreendedora e mulher, você acha que é mais difícil estar nesse caminhar na questão do empreendedorismo feminino? Com certeza. Eu até dou uma respirada, assim, porque é uma questão que é uma polêmica, né? Falar sobre isso. Sim, Mas ser mulher como empreendedora é desafiador, é muito mais difícil que o homem, porque a sociedade ela é é machista, muito, isso é muito. fato. Então eu até brinco assim, às vezes eu falo assim, nossa, se eu fosse homem nesse lugar que eu estou, hoje eu estaria, do ponto de vista financeiro, em vários outros aspectos, muito melhor, porque a gente sofre muitos preconceitos. Mas ao longo dessa caminhada eu aprendi assim, independente disso, eu parei de olhar para essa questão. Então eu falo assim, independente de qualquer coisa, de ter desafio ou não, de ser mais difícil porque eu falo que a gente tem que seguir em frente. Sim, Então, assim, quando vier um desafio, quando vier uma dificuldade maior, a gente tem que levantar a cabeça e falar, eu vou superar isso, é verdade. né? E seguir. Mas que é desafiador, com certeza. Eu falo muito também aqui que tudo que você vai começar tem um desafio, porque você está começando, né? E o caminhar é árduo, mas a gente consegue, a mulher sempre consegue fazer o que quer, né? Então, isso que é o importante, a gente continuar, igual você falou, ir atrás, continuar. Isso que é o importante, que a gente consegue chegar nos objetivos da gente sempre. Apropriar do nosso lugar. Então, eu gosto de reforçar essa palavra, independente
de tudo, assim, das dificuldades de ser mulher, de ter os obstáculos que por vezes acontecem, a gente aprender a apropriar do nosso lugar, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, a competência que eu tenho e onde que eu quero chegar, não vai ter nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de situação que vai me impedir. Então eu posso olhar por essa ótica mais otimista, É sabe? verdade. E quando você fala de inclusão, qual a diferença entre cumprir ou uma obrigação ou transformar vidas realmente? Nesse sentido da inclusão da pessoa com deficiência, existe uma norma, né, existe uma lei, que é uma lei federal, que é a Lei 8213, de 1991, que ela exige que toda empresa acima de 100 funcionários tenha na sua folha de pagamento percentual de pessoas com limitações, com deficiência, seja física, auditiva, visual, intelectual ou mental. Independente, né, do tipo de deficiência, tem uma limitação, a empresa precisa ter esse cumprimento. Então, as pessoas hoje que estão trabalhando, que têm deficiência, que estão no mercado de trabalho, 96% delas é por conta da lei de cotas, por conta de uma obrigação legal, né? E aí, esse é o nosso grande desafio, mostrar para a sociedade, convencer as empresas que, independente da limitação que a pessoa tem, ela tem capacidade. Então, eu costumo dizer assim, que nosso trabalho, ele vai muito além de cumprir uma normativa. Sim. Né? Então, tem uma grande diferença, com certeza, porque se não fosse pela lei, mais de 96% das pessoas com deficiência não estariam empregadas no mercado de trabalho, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela exclui o diferente, né? E a gente tem grandes preconceitos para serem transpostos, né? Para serem mudados assim, na mentalidade das pessoas. Porque a maior barreira que essas pessoas têm, a maior barreira da inclusão das pessoas com deficiência, de todo tipo, né, de situação que é a minoria, são as barreiras atitudinais. Então eu falo, o empresário, ele é o grande protagonista nisso, porque a partir do momento que ele abre a empresa, que ele olha para o diferente como um ser humano, então isso tudo fica muito mais fácil, porque qual que é eu fico pensando assim, o que nos faz pensar que só porque uma pessoa tem uma baixa visão, ou uma surdez, ou um problema, uma deficiência física, não é um problema, né? Uma deficiência, uma condição. Sim. A gente, né? É importante a gente até sempre nos policiar, até na forma de falar, né? Que ele não vai conseguir desenvolver uma atividade, que ele não vai ter uma competência. Então a gente precisa acabar realmente assim, conscientizar as pessoas para acabar essas limitações, essas barreiras atitudinais que é o que impedem do diferente, da pessoa que tem limitação, compor a sociedade de uma maneira com equidade. Você falando, até não era para falar, não era nem para falar sobre isso. Ela apresentou um projeto dela e eu fui lá na Deviud uma vez. E eu apaixonei, eu fiquei encantada, porque uma organização, porque tem a deficiência visual, né? Eu fiquei encantada. Eles são mais, como que eu posso falar, perceptíveis do que a gente mesmo. E mais organizados, sabe onde está tudo. E eu fiquei encantada, porque eu falo, gente, como que consegue? E cada, como que fala? O braille. O braille. Eu passava a mão, eu fiquei encantada realmente. E assim, aquele projeto que você faz é incrível, e ajuda muito as pessoas também. E realmente a gente não pensa no próximo nessa forma que você falou. Quando eu estava lá, ele contou uma história, eu não lembro o nome dele, porque eu conversei com várias pessoas. Eu acho que foi esse mesmo. Ele contou uma história dele e ele falou que é tão ruim que as pessoas não enxergam eles. E eles, sem ter a visão, enxergam as pessoas próximas que estão próximo a eles. E sim, eu fiquei, gente, tanto que é difícil para eles. Porque a gente que tem visão, tem audição, tem tudo, pra gente já é complicado, imagina para eles. E se não tiver uma pessoa para estar lá igual você, em cima, tentando
refazer a vida deles é mais complicado ainda. Com certeza. Porque a pessoa que nasce com deficiência ou adquire um tipo de deficiência, eu falo que qualquer um de nós né, está submetido a Pode isso. acontecer. A gente já, principalmente os que já nasceram com aquela limitação, já nasce com um fator de exclusão muito grande, com várias feridas ali emocionais, né? E a questão do que a gente promove, que é fazer uma capacitação e mostrar para eles que eles podem, sim, independente da limitação, você pode se capacitar e você pode sim para o mercado de trabalho produzir e trazer ter a sua dignidade através da força do trabalho. Então essa que é a nossa luta na inclusão, sabe? Sim. Assim, e eu sempre vou falar de autonomia e independência. Então o que a gente promove é isso, através do programa de ergonomia com inclusão. É trazer para as pessoas com limitação independência e autonomia, através do trabalho. Né? Então a gente une a questão, né, do bem-estar para o trabalhador com o cumprimento das leis que a empresa precisa fazer, mas muito mais que isso, inserir essas pessoas de maneira digna na sociedade, na empresa, no trabalho, e fazer com que elas produzam, né, dignamente e passem a ter tudo isso, que é o que a gente acredita de verdade, que as pessoas precisam, todas nós, ter independência e autonomia. Eu acho que esse é a grande busca, né? Sim, e para eles mais ainda, porque a gente consegue ter, né, fazer. E para eles tem que depender de alguém para correr atrás disso para eles, né? Então assim, cada um tem que ter sua independência. Para eles é um prazer enorme, porque eles conseguir estar trabalhando, ter seu salário digno, né, é uma vitória. Com certeza. E como eu falo, né, a empresa é protagonista nessa jornada aí. E muitos vêm a gente tem muitas barreiras, às vezes, da família também, porque a família às vezes vai querer proteger, né, como uma forma de amor mesmo. Então, quando a gente mostra, né, que é possível sim trabalhar, você conseguir ter todo esse fruto, né, então a gente consegue assim mudar a realidade de cada um deles, da família, e devagarzinho a gente vai construindo e mudando a realidade de uma sociedade, né, como um todo. É verdade. E nem é igual você falou, não é só pelo cuidado. A gente fica com muito medo de soltar, né? Até os nossos filhos a gente tem medo. Imagina eles que pensam, vai acontecer uma represália ali, vai acontecer algo ali e não vai fazer bem para a pessoa, para o meu filho ou para qualquer outra pessoa da família. Então a gente tem que pensar muito mesmo no próximo, como isso que você está falando. A NR1 está mudando a forma como as empresas enxergam a saúde mental? Com certeza. As atualizações da NR1, eu acredito fielmente que elas vieram para humanizar um pouco mais os ambientes de trabalho, as relações. Eu costumo falar assim, não tem nada de novo. Sempre existiu a NR1, é uma norma de muitos anos. E dentro da NR1 sempre esteve lá, né? A empresa tem que avaliar, identificar e tomar as medidas preventivas com relação aos riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes. O que foi atualizado? Foram inseridos, né, os riscos ergonômicos, inclusive os fatores de riscos psicossociais. O fator de risco psicossocial é o fator de risco da ergonomia, né, relacionado às questões de conforto, eficiência, relacionada à organização do trabalho. Com essa inserção desse fator de risco, as empresas passam a ter a obrigatoriedade de identificar e tomar as medidas preventivas para que essa organização do trabalho, para que esse ambiente fique um ambiente mais saudável, mais leve, sem sobrecarga. Fator de risco psicossocial é assédio. Qualquer tipo de assédio é um fator de risco, né? Um perigo, vamos dizer assim. A gente fala fator de risco, mas é um tipo de perigo que a gente fala dentro das questões. E estava crescendo muito, né? Sim, nas empresas. Depois da pandemia, né? Teve muitas questões ali de pessoas com mais ansiedade, depressão. A gente viveu momentos muito difíceis, né? Muito. E colocar isso como uma obrigatoriedade nas normas regulamentadoras faz com que o empresário tenha um olhar um pouco diferente. E ele é também um dos responsáveis, né, de melhorar a organização do trabalho.
ou manter aquilo que já está sendo de maneira adequada, né? Então, assim, isso desdobra várias questões, né? Eu falo assim, das questões de assédio, por exemplo, é muito importante a empresa capacitar as pessoas, os gestores, a liderança, sobre esse tema, como tratar o colaborador, e também o colaborador, como também das duas partes, né? Então, a questão do assédio, eu falo que se a gente aprende a ter respeito nas relações humanas, respeito em todo tipo de relação, isso não acontece. É verdade. Né? Então, assim, por isso que eu falo que com o tempo isso vai humanizar um pouco mais as relações, porque a gente passa a olhar mais para isso, aprender a lidar com esse tipo de situação, e tudo no final tem a ver com respeito, né? Então, assédio de qualquer natureza é um tipo de fator de risco psicossocial. As questões ali no trabalho, a relação entre os colegas, a gente fala, nossa, apoio dos colegas, ali uma relação boa entre os pares. Isso é um fator de risco psicossocial, porque se não tem uma... Imagina você, todos os dias você está ali trabalhando, e todos os dias você convive com uma pessoa que você não gosta, que você não se dá bem. E é importante, que a gente fala assim, às vezes, não sei se já acontece, vou ter esse exemplo, às vezes o funcionário chega e fala assim, olha, se eu tiver que trabalhar com fulano, do lado do fulano, eu prefiro ir embora do que ficar aqui. Então imagina isso, se não for tratado, ajustar ali essa harmonia, né, no ambiente, de alguma forma, todos os dias você vai estar submetido àquele tipo de estresse. Né? E ainda, por mais a gente passa o maior tempo da vida da gente trabalhando. Imagina você trabalhar com uma pessoa do lado, como você falou, que te irrita, que te passa raiva, que você não consegue ficar junto, não consegue ficar perto. Então, realmente é constrangedor, né? E a questão do assédio sexual também é um absurdo. Porque eu penso que a maioria das vezes as pessoas acham que você falar um oi ou dar uma intimidade a mais de conversar mais com a outra pessoa, ela acha que você já está querendo algo diferente e já começa a dar de cima, né? Isso. E aí na relação do trabalho, nas relações de trabalho, a gente esse tipo de assédio, ele precisa ser falado. A gente precisa, assim, quando eu falo precisa ser falado, a organização precisa ter uma cultura de respeito. Sim. Então aqui é inadmissível, é intolerável qualquer tipo de situação que venha desdobrar em assédio sexual, por exemplo. Porque o assédio sexual é com as atitudes ali de ameaça, relacionado para que ele seja funcionário entre os pares, ou de chefia para o subordinado, acontece também de subordinado para chefia, e entre ali as relações ali de mesmo nível hierárquico. Então pode acontecer em qualquer tipo de relação. Quando não tem consentimento e quando tem o intuito de ter vantagem sexual. Né? Então eu costumo falar, quando a gente entra para o trabalho, eu até falo assim um pouco mais assim, eu falo, você tem que ser assexuado. Você precisou da empresa, porque você está ali para entregar o seu trabalho, para entregar o que você foi contratado para fazer, né? A sua produtividade, você assinou o contrato de trabalho, então tem uma relação ali de trabalho mesmo. Sim. Então, isso não cabe, né? São situações que não devem ser intoleráveis. Isso. Né? E eu penso que os adolescentes de hoje estão com um pensamento diferente, mais aflorado, né? E você acha que mudou muito? Você que já está dentro disso, de antes, eu falo antes pela nossa idade, para agora, nos adolescentes de agora? Com certeza, Gi, porque as relações, a forma de gestão, as gerações mudaram. Então, hoje é muito diferente da nossa época, vamos dizer assim, né? E de alguns poucos anos atrás, assim, eu falo que tem mudado muito rápido. Então, essa nova geração, eles têm outro tipo de mentalidade, outro tipo de conduta, e que é totalmente diferente vamos dizer assim, de 20 anos atrás, pouco tempo, né? Então, isso hoje precisa ser falado, precisa ter medidas. Infelizmente, a empresa precisa também estar resguardada nesse sentido, né? Para que a gente possa, porque infelizmente, o óbvio tem que ser dito, né? E muitas vezes o óbvio sendo dito, ainda assim,
a comunicação ali ainda assim tem um desdobramento, às vezes, totalmente diferente do que a pessoa está querendo, né? Então, eu falo assim, mesmo, até a gente desenhando, tem hora que ainda não, você ainda não chega com a mensagem da maneira que tem que ser feita, Para as né? pessoas, eu penso que está muito mais difícil, está muito diferente. Eu vejo muito isso. Não é reclamando, porque a gente está conversando sobre esse assunto, né? Os adolescentes não aceitam não aceitam, faz isso para mim hoje. Não, a minha obrigação é essa e eu tenho que fazer só isso. Então, você que já está nessa área há bastante tempo, o que você pensa sobre a mentalidade dos adolescentes de hoje? Então, e a maioria, assim, às vezes não tem paciência, né? Então, é outra geração e a gente vê muito assim, ó, não fiquei satisfeito, o meu chefe só me cobrou uma obrigação ali que eu tinha que entregar. Muitos viram as costas, vai embora, nem assina ali, nem pede demissão, nem nada. Ele fica muito ofendido e vai embora. Então acontece, não tô falando a maioria, né? Mas assim, tô falando, generalizando, mas a forma das pessoas se relacionarem no ambiente laboral mudou muito, né? Eles estão com menos paciência, muito imediatista. Eu falo, essa geração, ela é muito imediatista. Sim, tem que ser na hora. Eles não têm paciência de construir uma história, de ter paciência de construir sua carreira. Sim. A questão do respeito, né? De respeitar a hierarquia. Então, acho que isso muito vem da educação que a gente está construindo na sociedade, né? É verdade. Então, antes até hoje eu tomo benção do meu pai e da minha mãe. A gente aprendeu na nossa geração a respeitar o mais velho, a ter toda essa questão do respeito. Então, acho que essa nova geração está perdendo esse limite. Esse limite. Mas eu penso também, eu falo como mãe, eu penso também, eu tive meus erros, né? Porque eu vou falar na questão de minha filha não teve o pai presente, eu também não tive o meu pai presente. Então, aquela falta a gente supre com autocuidado, né? E eu acho que esse cuidado em excesso está fazendo isso com a geração de hoje. Porque não reclamando minha filha é maravilhosa, mas tem coisas que passam do limite porque você sobrecarregou no carinho, na atenção, naquela busca por não teve isso, eu vou dar isso. E a gente sempre faltou tudo, né? A gente sempre faltou tudo e foi feliz e graças a Deus não passou fome. Mas agora eles querem tudo do melhor. É igual eu vejo muita André Vermont falando. Eles têm tudo dentro do quarto, iFood, celular, televisão, ar-condicionado, nada que a gente teve. Então eles precisam buscar o que mais? Né? Então, por isso que eu acho que está ficando mais difícil na questão da geração de hoje isso. E isso está refletindo totalmente nas relações de trabalho. Não, principalmente, né? Então... Porque parece que eles pensam assim, não, meus pais são obrigados me manter a vida inteira. Não é igual antigamente, até os 18 anos, a gente fica em casa, mas nos 16 a gente já estava trabalhando. Eu lembro que com 12 anos eu era babá, né? E agora não, agora tem adolescente de 21 anos não quer trabalhar porque acha que o pai é obrigado a dar tudo do bom e do melhor. E ainda está dando e está reclamando. Isso reflete diretamente no que está acontecendo, né? No trabalho, nessas relações mesmo, né? Então, é desafiador, é muito desafiador, tanto para os funcionários como para os empregadores, de um modo geral, sabe? É verdade, porque eles estão deixando a desejar na questão disso. Você não pode falar nada porque eles não conseguem ouvir também. Não em questão de, estou ensinando, não. Porque na minha época, tudo que o maior, né, o patrão, ou a mãe, ou o pai falava, a gente escutava, ouvia, e era o melhor a fazer, era aprender aquilo que eles estavam passando pra gente. E agora eles não querem ouvir. Igual você falou, simplesmente tchau e vai embora. Vira as costas, não tá nem com mais nada. E esse é o maior desafio do empresário hoje, né, dos empregadores, encontrar mão de obra pessoas, né, que vão laborar e que vão construir ali uma carreira dentro dessas questões do respeito. É desafiador, mas eu sempre olho para o lado otimista. Eu falo que
essas mudanças, elas tendem a melhorar ali as relações, a melhorar a forma de lidar com o outro. Sim. Então, eu acredito muito que com o tempo, no início, quando principalmente por ser uma norma, Sim. e tem se falado muito na mídia, tem muita gente falando, né, nas redes sociais e tal, mas eu acredito que com o tempo, vai melhorar, sabe? Vai humanizar as relações de trabalho. E eu sempre costumo falar assim, principalmente para os empresários, o que precisa ser feito nesse momento? Documentação. Então, precisa identificar, documentar, avaliar, né? E porque a partir do momento dessa primeira avaliação de como que está meu ambiente laboral, do ponto de vista organizacional, a questão do fator de risco psicossocial, é importante a gente entender essa questão, porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, como forma de orientação mesmo. Desde que eu estou na barriga da minha mãe, desde que eu fui concebida, a gente está submetida ao risco psicossocial. Sim. Em todas as questões da vida. Um exemplo, sim, ó, por exemplo, um exemplo claro. Se eu saio daqui, por exemplo, e presencio um assassinato aqui na porta, isso é um fator de risco psicossocial da vida, porque você pode, a qualquer momento, ver um atropelamento, ver um assassinato, acontecer alguma coisa muito traumática, e aí, a partir desse momento, eu posso desenvolver uma síndrome do pânico, por uma situação que aconteceu comigo na rua. Só que isso não é dentro do ambiente laboral, né? Dentro do ambiente laboral é diferente, eu posso já ter uma síndrome. Quando eu vou para o ambiente laboral, cabe à empresa ter uma organização de trabalho adequada, igual a gente falou, sem ter possibilidade de assédio, sem ter sobrecarga, sem ter metas inacessíveis, uma organização adequada dentro do que é o esperado ali numa relação saudável de trabalho. Então, ela não pode piorar uma situação que a pessoa já veio com ela. Já veio. Né? Então, mas é importante a gente saber isso, porque muitas pessoas, igual a gente falou, depois da pandemia, muita gente passou a ter vários tipos de transtornos, vários tipos de situações de ansiedade, depressão, né, síndrome de... Sim, muito. Muitas, né? E aí o ambiente laboral, ele tem a obrigação de não piorar essa situação. Entendi. Ou de não gerar. Então a gente está falando da organização do trabalho, é uma medida coletiva. E o maior desafio do empresário é isso, é fazer essa diferenciação. Por quê? O próprio governo está criando um risco psicossocial, que é o endividamento. E aí a pessoa, ela fica liberada para ter aquele tanto de empréstimo. Muitas vezes a gente sabe que, às vezes, no final do mês eles não recebem nada, porque pegou vários empréstimos. Vários empréstimos. E isso vai gerar um fator de risco psicossocial, o endividamento. Isso vai refletir no ambiente de trabalho. E aí esse é o grande desafio da gente, tanto a empresa como o empregador, ter todo esse manejo para colocar as coisas devidamente onde elas devem estar, né? Porque às vezes a empresa, eu falo assim, ó, tem realmente situações muito difíceis que precisam de mudar, que o empresário, o dono da empresa, às vezes o próprio dono da empresa é o assediador, né? A gente tem muito aqui relações de trabalho de escravidão, tem situações muito difíceis, de fato. Mas o que eu vejo, na maioria das vezes, é que dentro do ambiente laboral é onde ele está com mais segurança, porque às vezes lá na casa dele, onde ele mora, ele está em vulnerabilidade social. Sim. E na hora que ele chega na empresa, a gente vê muito isso, é a hora que ele vai alimentar, é a hora que ele vai ter mais segurança, é a hora que ele vai estar num ambiente muito mais limpo, de segurança em todos os aspectos, assim, de limpeza mesmo, de segurança emocional. Então a gente precisa assim, aprender a entender o que de fato é essa norma, o que de fato o governo está pedindo, o que de fato as empresas precisam fazer de maneira segura, saudável e com responsabilidade em todos os aspectos. Né? E isso vem de ambas as partes, tanto do empregado como do empregador. Né? Mas o NR1 está servindo realmente para quê nas empresas? Como eu falei, ela é uma norma que sempre existiu, sempre foi obrigada a empresa a identificar os riscos que aquela atividade, que aquele ambiente tem. E aí hoje, quando a gente insere o psicossocial, ela cria essa obrigação dela ter mais uma obrigação de garantir que aquele ambiente, que aquela organização do trabalho seja de maneira adequada. Né? Então, ela vai passar a, de fato, ter que provar e fazer que ela não admite nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de desrespeito nas relações de trabalho,
que não tem sobrecarga. Quando a gente fala de sobrecarga, o que que é? É a questão, assim, metas inatingíveis, Sim. que uma coisa Passar do horário. não ter pausa nenhuma, ficar ali, vamos supor, às vezes, né? 8 horas de trabalho, sem Sim. pausa, sem almoço. Sem lanche. Sobrecarga, às vezes, por exemplo, naquele setor tem que ter 4 pessoas laborando e só tem uma. Aí uma faz o trabalho de 4, todas. né? Então, assim, isso tudo vai passar a ter que ser olhado de maneira muito mais criteriosa para que não se desdobre nessas situações. Uma sobrecarga de trabalho, ela leva a vários tipos de adoecimento. Sim. Né? Então, tudo isso passa a ter que ser visto pelo empregador, medido e tomado as devidas providências. Isso é melhor até para ele, né? Porque Sim, uma pessoa trabalhando para ele com a mente boa, porque é o que a gente precisa, produz muito mais. E tanto que é mais agradável ter uma pessoa assim, bem do lado da gente, né? Porque a gente vai ficar o dia inteiro com aquela pessoa. 1/3 da nossa vida a gente passa, né, trabalhando e dormindo. Então, assim, e o restante. Então, assim, a gente vai passar muito tempo ali. Então, que esse tempo seja um tempo produtivo, um tempo saudável, né? Então, por isso que eu falo assim, eu acho que essas adequações, ela vai melhorar muito a vida, principalmente do trabalhador. Sim, e realmente pensando e ouvindo melhor uma pessoa que já está muito tempo nessa área, a gente entende melhor realmente o que está vindo para a gente, né? Porque tem hora que a gente dá, nossa, mas espera aí, a gente não entende direito, não sabe o que que é, e aí já fala, não, mas isso não vai dar certo. E quando você ouve uma pessoa que já está dentro disso, você consegue entender melhor o que está por vir, o que vai melhorar na própria empresa também, né? Com certeza. E qual dor da sua trajetória transformou seu maior propósito? Ai, Jesus, vai me fazer chorar aqui. Eu costumo falar assim, ó. Hoje, quando eu falo, eu sei por quem, para quê e onde eu quero chegar nesse propósito, eu costumo falar assim, é um pouco assim, emocionante para eu falar isso. Eu incentivo todas as pessoas a descobrirem de fato qual que é seu propósito. Sim. Porque eu falo que todas as profissões, tudo que a gente faz aqui, tudo é importante. E a gente não escolhe nenhuma profissão à toa. Eu falo quando eu escolhi fisioterapia, essa escolha de ser fisioterapeuta, para cuidar das pessoas, tudo tem a ver com a minha avó. Porque quando eu tinha uns de 12 para 13 anos, eu lembro claramente, assim, ela tinha artrite reumatoide. Nossa. E ela chorava muito de dor, ela gritava de dor. E nessa época eu lembro que eu olhava para ela e falava assim, nossa, eu quero cuidar. A minha vontade era de salvá-la, de salvá-la daquela dor que era muito insuportável eu ver ela gritando, que quando ela estava em crise, ela ficava inválida, de fato, assim. E eu queria salvar a dor física, mas eu falava assim, eu preciso salvar a dor da alma dela também. E eu tenho certeza que nessa idade eu escolhi, minha alma escolheu ser fisioterapeuta. E aí quando eu venho para a vida adulta e a vida me encaminha para esse curso, nada é à toa. Eu falo que nada acontece à toa. Sim. E aí eu comecei com a fisioterapia, eu formei em 2000, e eu sempre tive essa intenção, né, de cuidar das pessoas, de aliviar a dor. E quando a vida me traz pessoas com deficiência, depois de quase 10, 15 anos de formada, eu falei, nossa, por que, né, que isso está acontecendo? Porque as coisas vão se encaixando. Ali, né? E aí foi onde eu descobri, numa vivência que eu fiz, de um curso com o Marlos, eu entendi, porque eu falei assim, nossa, agora eu entendi o porquê que eu escolhi fisioterapia, e por que eu estou nessa área empresarial e cuidando de tantas pessoas. Todas as pessoas. Porque é a forma que hoje eu honro a minha avó, porque a gente consegue, através dessa formação, né, das pessoas com deficiência, para estarem nas empresas, fazendo a massagem laboral, que é um cuidado com o outro, que é um alívio da dor, um alívio do estresse, um alívio da saúde mental. E aí isso reverbera para várias pessoas, porque quando um funcionário recebe esse atendimento, ele vai melhorar a dor física, ele vai ter um acolhimento ali da alma, da melhoria do estresse, e isso vai o quê? Multiplicando. Então, assim, a dor ali de ver minha avó daquele jeito,
foi o que me trouxe até aqui. E hoje eu sei que cada um que recebe esse atendimento, que recebe esse alívio, que é impactado, né, com essas pessoas que trabalham com a gente através das mãos, que eu falo, que eu ensino para eles a levar amor e acolhimento através das mãos. Então isso vai o quê? Cada dia multiplicando. Sim. E eu sei que de onde ela estiver, ela está recebendo um pouquinho desse amor, né? Esse amor. Então eu falo, quando eu falo assim, às vezes a dor te leva para o seu propósito, é importante que eu incentivo as pessoas a entenderem o porquê que ela está ali. Porque às vezes tem tanta gente que está ali, nossa, perdido, que às vezes tem gente que a vida inteira está num lugar que ela não gosta, numa profissão que ela, a alma dela sabe que não é que ela tem que estar ali, às vezes fica insistindo. Então incentiva as pessoas a se autoconhecerem. Nossa, eu falo muito, sabe por que eu tô aqui? O que me traz assim brilho no olho, né? Porque tem muita gente morta em vida. Sim. E a pior coisa que tem é você estar morto em vida, em qualquer aspecto da sua vida, seja na profissão, seja no relacionamento, né? Então, assim, descobrir realmente o que você veio fazer e qual que é o propósito, né? E aí eu acho que isso faz com que a nossa vida, a gente faça isso, assim, que hoje eu faço, assim, de todo o coração, que é servir a vida através do meu trabalho. E eu descobri isso buscando, né, o porquê disso tudo, por que chegava tantas pessoas com deficiência, por que eu estava, né? Então, quando você tem certeza do seu propósito, tudo potencializa. Sim, eu falo muito sobre autoconhecimento e esse podcast é um propósito de Deus na minha vida, porque você falando de medo, eu tive travas, limitações. Você acredita? Eu não conseguia falar em público, falar em câmera. Isso aí é um sonho de infância meu. E eu estou conseguindo viver agora, mas através do autoconhecimento. Eu falo assim, eu sempre falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Espiritualidade não quer dizer uma crença, uma religião, não. Espiritualidade é você ir e buscar o que você tem fé, o que você acredita. Eu sou católica e não interfere outra pessoa de outra religião falar sobre Deus comigo. Eu amo. E eu também amo ouvir sobre isso. E me ajudou muito. E o meu propósito, eu sei que é dar voz, principalmente às mulheres. Porque esse sempre foi meu sonho e eu estou realizando agora, igual você falou. Algo mexe, é uma dor que você fica procurando, é uma procura de identidade, né? A gente perde a identidade até descobrir realmente para que a gente veio. E foi isso que aconteceu comigo também, por isso que agora eu tenho esse podcast e eu trago muitas mulheres para ajudar as outras que estão assistindo também, para dar o seu primeiro passo. E parabéns, assim, porque através da sua voz, eu tenho certeza que você já mudou a vida de muita gente. Eu tenho certeza. E vai transformar de muito mais. Porque às vezes a pessoa que está lá escutando, ela precisa de ouvir um pedacinho ali que vai despertar, ela vai falar, poxa, eu vou mudar meu caminho aqui e minha vida vai melhorar. É uma chave, como que eu falo? Tem hora que a gente fala assim, não, mas será que isso, a gente vai falar sobre isso, vai ajudar? Cada pessoa precisa de escutar algo. Talvez uma coisa boba pra gente, aquela pessoa que está ouvindo, ouve e precisava daquilo naquele momento, para virar a chave dela, para ela ir atrás de seus objetivos, conquistar seus sonhos, né? Então, eu penso que o podcast, e eu tenho certeza que meu propósito sempre foi esse, eu só não conseguia falar, foi difícil eu chegar até aqui, mas com força, como eu falo, mulheres, força e determinação, a gente consegue tudo que a gente quer. Com certeza. E o que você gostaria que toda mulher soubesse antes de empreender? Que ela soubesse do seu potencial, sabe? Que elas se apropriassem do seu verdadeiro potencial, porque muitas vezes a gente não acredita, né? Não. Tem hora que tem gente que acredita mais em você do que você mesmo. E quando a gente toma consciência do poder que já tem em cada uma de nós, e que cada uma tem a sua importância, tem o seu propósito, e tem o seu dom, né? Então, assim, eu falo que o meu desejo seria que, da forma que eu tomei essa consciência depois de muitos e muitos anos, de muitos e muitos desafios,
que toda mulher realmente entendesse e apropriasse do seu verdadeiro potencial. E não permitir com que ninguém desqualifique, com que ninguém diminua. Porque quando você realmente apropria da sua força, algo transformador acontece e sua vida flui de uma maneira assim inacreditável. E eu falo isso também, desafios sempre vêm porque você não está apta com aquilo que você está começando a fazer. Mas com o tempo, com a determinação, você fazendo todos os dias, você vai se aperfeiçoando sempre. E outra coisa que você falou, acreditar em você, que muitos vai tirar isso de você, né? Ah, você não consegue, ah, para que você vai fazer isso porque aconteceu comigo? O que eu falo, o autoconhecimento é o primordial na vida da gente. Se autoconhecer, se autodesenvolver é muito importante na nossa vida e você consegue chegar no seu propósito, não é verdade? E se pudesse resumir sua missão em uma única frase, qual seria? Servir a vida através do meu trabalho. Olha, que frase linda. E é o que você faz realmente. Nasceu para isso. E Carolita, o que é Deus para você? Deus, eu acho que Deus, assim, ele está em tudo. Né? Ele é abundância, ele é amor. Eu acho que é tão difícil de resumir, porque ele é muito além da nossa consciência. Sim. A gente, como ser humano, a gente não vai ter tão fácil assim porque ele é muito maior, né, do que tudo isso. Mas a gente tem a centelha divina dentro de nós. Sim. Então, eu considero que Deus, ele está dentro da gente. Né? Eu sinto ele, eu não consigo ver, eu não consigo medir essa dimensão, mas eu sinto. E eu sei que ele está muito mais perto do que a gente imagina. Ele está dentro da gente, né? E quando a gente consegue desenvolver um pouquinho essa percepção, a gente consegue ter amor por tudo e por todos, respeito por tudo e por todos, porque ele é tudo isso de uma maneira assim gigantesca, né? Muito maior do que essas palavras, né? Então ele me sustenta, é o que me sustenta, é essa força maior, que sustenta, que protege, que ampara, que traz todo esse propósito mesmo, né? Para a gente poder fazer um pouquinho pelo próximo. Sim. Porque felicidade, Deus, tudo isso que a gente fala, quando você oferece isso para o outro, isso é o que realmente faz sentido a vida da gente, né? Porque quando a gente fala, estamos aqui para servir, quem soube nos ensinar muito mais sobre servir do que o próprio Jesus encarnado, né? Então, assim, quando a gente faz isso de uma maneira, é um grãozinho de areia, né? Mas de uma certa forma a gente está representando um pouquinho do que ele nos ensinou. Então é tudo isso que eu falei, mas, né, de uma maneira muito muito pequena, perto da grandiosidade Do tamanho dele, que é, né? É verdade, é o que eu falo. Realmente, a única coisa que vem na cabeça é tudo, porque realmente ele é tudo na vida da gente. E, Carolita, onde te encontramos nas redes sociais? Nosso Instagram é Carolita D. Vasconcelos. Tem também o da Ergon Líder, né? @ErgonLíder. Então, convido, né, vocês a visitarem, a nos seguir. Lá a gente transmite bastante informações a respeito de todas essas questões. Sim. Né? As normas regulamentadoras, dos propósitos. E também eu gostaria de convidar a pessoa que às vezes está assistindo, que tem alguma limitação, alguma deficiência, que queira encontrar um propósito, uma formação para a vida, pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui prontos para servir. Que maravilha, né? Segue a página dela, vai lá conhecer o trabalho incrível que ela faz, que vai ajudar você também, né? Qualquer outra pessoa, não só com a inclusão, né? Que você fala com tudo isso. E isso é muito importante para cada um de nós. E, Carolita, muito obrigada por participar do podcast, por estar aqui com a gente. E foi maravilhoso esse episódio com você. Eu que agradeço. Foi um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Tchau, tchau.